diácono ele vai ser o canal da graça nesta noite para nós, mas nós vamos cantar mais uma vez. Espírito, Espírito, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha capacitar o diácono João nessa noite, para ser instrumento da graça de Deus, continuando a ser a cura, o canal de cura, de bênção através da palavra. Vem, Espírito Santo, capacitar esse teu filho. Vem, Espírito Santo, falar que essa palavra seja como uma flecha, entra em nossa alma e produza muito. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Põe a mão nas suas cabeças e clamando esse Espírito de Deus. Põe a mão no seu ouvido, para que ele possa estar aberto, para que a palavra de Deus possa vir e fazer morada no seu coração, para que esse coração seja eternamente de Deus, um coração de misericórdia, de amor, de perdão e concórdia. Ergue essas mãos ungidas aos céus e clame o Espírito de Deus, que inunda todo o teu ser. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Enquanto clama o Espírito Santo, vá se assentando, vá silenciando todo o teu ser e vá estando aberto ao Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus para nós hoje, que vai falar sobre a fidelidade a Deus, o compromisso a Deus, no Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com a sua mulher Safira, vendeu um campo e, combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda, levando apenas outra parte. Depositou-a aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e enganasse acerca do valor do campo? Acaso não o podias conservar sem vendê-lo? E depois de ter vendido, não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginastes isso no teu coração? Não foi aos homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos os que o ouviram. Os moços retiraram-no dali e levaram-no para fora e o enterraram. Depois de umas 3 horas, entrou também sua mulher, nada sabendo do ocorrido. Pedro perguntou-lhe: Dize-me, mulher, foi portanto que vendestes vosso campo? Respondeu ela: Sim, por esse preço. Replicou Pedro: Porque combinastes para pôr à prova o Espírito do Senhor? Estão ali à porta aos pés daqueles que sepultaram teu marido. Hão de levar-te também a ti. Imediatamente caiu aos pés e expirou. Entrando aqueles moços, acharam-na morta. Levaram-na para fora e enterraram junto do seu marido. Sobreveio grande pavor sobre toda a comunidade,
e todos os que ouviram falar desse acontecimento. Enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Eles eram unânimes no pórtico de Salomão. Traziam das cidades vizinhas de Jerusalém todo tipo de gente, trazendo os enfermos, os atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Quando nós vemos esta palavra, ela vem a calhar bem sobre a nossa vida e tudo que temos e somos para Deus. O interessante é que no capítulo 4, o relato de Lucas é que os discípulos, eles vendiam as coisas, colocavam em comum, eles partilhavam de tudo e principalmente não havia necessitados entre eles. Não havia necessitados, nem de maneira espiritual, nem de maneira física, de jeito nenhum. Era um só coração e uma só alma. Então isso vai entender que de repente Ananias e Safira tinham feito um voto a Deus. E nós temos que ter cuidado com os votos que nós fazemos a Deus. No livro do Eclesiastes, capítulo 5, versículo de 3 a 5, vai dizer: cumpra logo o voto que você fez a Deus. Cumpra. É melhor não fazer um voto a Deus, mas se fizer um voto a Deus, cumpra-o integralmente. E muitas vezes se esquece disso. Ananias e Safira com certeza também fizeram esse voto. Não sei se fizeram a Deus por seriedade, ou brincaram com Deus, ou queria ter um status, queria se aparecer como bonzinhos, na presença dos apóstolos, e na presença de Deus, na presença da comunidade. Só que eles deixaram apoderar-se do coração deles a semente, o sentimento do encardido. Satanás entra no coração de Ananias e, em comum com Safira, fala: vamos enganar a Deus, nós vamos vender o que temos e vamos reter para nós e darmos só uma parte, ninguém vai descobrir, vai ficar tudo escondido. Mas nós podemos esconder dos homens, mas de Deus não. Quando nós olhamos que porque eles venderam e não doaram aos pés dos apóstolos aquilo que era devido, de repente a gente fala: mas foi algo muito pesado, foi uma condenação muito grave, a morte aos dois, simplesmente por conta de um terreno. Mas não é simplesmente por causa de um terreno, é pela mentira a Deus, pela mentira aos apóstolos. Pedro não tinha como saber se o Espírito Santo não tivesse colocado. É isso que estava, e Pedro pergunta assim: vocês não tinham necessidade nenhuma de vender esse campo, vocês não tinham necessidade nenhuma de doar tudo em comum, vocês poderiam falar a verdade, poderiam doar parte realmente, poderiam não doar nada, porque Deus não quer as coisas obrigado, mas Ele quer de coração. E o salário do pecado é a morte. São Paulo nos diz isso em Romanos. O salário do pecado é a morte moral, a morte física, a morte espiritual. É isso que aconteceu com Ananias e com Safira. E aquilo criou um grande terror, um grande temor naquela comunidade, entre os apóstolos, os discípulos, as pessoas que seguiam. Ficaram com medo de Deus. Mas as pessoas também tinham fé no poder que se operava por Pedro. Eles queriam colocar as pessoas doentes que somente a sombra de Pedro tocasse, e Deus fazia milagres e prodígios. Talvez nós estamos aqui hoje buscando a cada momento. Talvez tenha pessoas que tenham feito a novena as 9 vezes e fala assim: comigo não aconteceu nada, ou talvez fiquei pior do que estava. Eu me preocupo muito quando nós pegamos esse lacinho aqui lá fora. Quem tem esse barbantinho com os 9 nozinhos? Quem tem? Diz que nós não devemos fazer voto a Deus. O
Eclesiastes diz isso, mas se faça, cumpra. Esses nozinhos são para lembrar que nós estamos pedindo a Deus. O que acontece com Safira e com Ananias pode acontecer conosco. Muitas vezes, no caso de uma doença, especialmente essa que nós estamos falando hoje, o câncer físico, é uma doença que, quando nós sabemos dela, infelizmente, já é como se desse um atestado de óbito para nós. Já ficamos com medo, entramos em desespero, clamamos e fazemos acordos com Deus. Fizemos voto a Deus: minha vida vai mudar, eu vou doar isso, eu vou ajudar na igreja, eu vou ajudar a Refex, eu vou ajudar o Hospital do Câncer, eu vou... Só que quando melhora, esquece. O tempo vai passando, a gente esquece. E muitas vezes tem um outro câncer, que não é esse câncer físico, mas o câncer espiritual. O câncer na mente, no pensamento. Ananias e Safira eram cristãos. Eles poderiam dominar o pensamento. Eles poderiam dominar aquele pensamento que Satanás tinha colocado no coração deles, mas foram fracos. Deixaram e cederam. Muitas vezes nós também fazemos muito essas promessas na questão financeira. Quando eu estou desempregado: Senhor, se meus negócios dar certo, eu prometo que eu vou doar o dízimo, eu vou devolver o dízimo, eu vou estar lá. Só que a primeiro momento já esquece de Deus. Eu me preocupo aqui nesse grupo de oração, quando tantas pessoas no final nem esperam a bênção final, saem por essas portas até atropelando aqueles que lá estão. Puro egoísmo. Quer dizer, eu não estou nem ali com os irmãos, eu não estou nem ali com Deus. Eu estou preocupado com a minha cura, eu estou preocupado com a minha situação financeira, eu estou preocupado com a minha família. O resto é resto, eles que busquem. E isso não é o que Deus quer de nós, não. Isso é egoísmo. Isso é fazer votos e não cumprir. Por isso que muitas vezes nós não somos curados. Por isso que muitas vezes nós caímos na miséria física, material e espiritual, porque fazemos voto com Deus que não devíamos fazer. Mas se fizer, cumpra. Não é que Deus castiga, não, é que nós não cumprimos. Eu vejo muito, e quero que ergue a mão aqui, quem já viu em adesivos a palavra Deus é fiel, grudados em carros. Alguém tem dúvida que Deus é fiel? Não, Deus é fiel. Eu falo que aquele adesivo devia ser: será que eu sou fiel a Deus? Eu é que tenho que ser fiel a Deus, porque Ele é fiel, Ele cumpre todas as suas promessas, e Ele vai até o fim, para nos resgatar, para nos levar de volta para o céu, para nos curar das enfermidades físicas, materiais e espirituais. Ele mandou o próprio Filho Jesus para nos resgatar. Quantas pessoas foram curadas? Quantos leprosos foram curados? Quantos cegos voltaram a enxergar? Quantos surdos ouviram? Quantos coxos andaram? E mesmo assim, qual foi o preço que Jesus pagou? O preço da morte, lá na cruz. Mas não foi ninguém que matou, Ele mesmo dá a vida para nos restaurar. E hoje a promessa para nós é que aquele que crê, aquele que é fiel no seu voto, pode ser curado, pode ser libertado. Olha como que diz: também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Repita comigo: todos eram. É o mesmo Jesus que estava naquela época? Quem está curando aqui é Jesus, é Ele, mas através dele mesmo direto? Não é, não. Era Jesus através dos apóstolos, especialmente Pedro, Tiago e João, através deles. E nós estamos aqui hoje, que fomos batizados, que temos o sacerdócio comum, e temos os ministros ordenados que Deus nos deixou, os bispos, os padres, os diáconos, que estão aqui para servir a Deus através dos irmãos.
para servir a Deus através dos irmãos. Que a gente possa rezar pelos nossos diáconos, pelos nossos padres e pelos nossos bispos, porque até a sombra deles possa curar, possa libertar, possa salvar. Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus ordenou a Pedro, e através de Pedro confirmar todos os irmãos, todos os bispos, todos os padres, todos os diáconos, para serem dispensador da graça de Deus. Creem nisso? Então fale bem forte: eu creio. E hoje eu vou sair daqui curado, restaurado, uma nova criatura. Eu creio. Bem forte: eu creio. E eu cumprirei todos os votos que eu fiz a Deus, especialmente de ser fiel em tudo a Deus, na misericórdia, na doação, não fazer intrigas, ser semeador de paz. Põe a mão no seu coração, meu irmão, e coloca agora para Jesus. Coloca para Jesus você em primeiro lugar. Fala: Senhor Jesus, dai-me nessa noite a graça de te amar de verdade, a graça de não mentir a ti, a graça de não enganar, a graça de ser liberto. Sim, Jesus, eu preciso, eu quero ser restaurado, curado, liberto, e eu tomo posse, porque hoje serei curado. Meus irmãos, pense hoje em Ananias e Safira. Não tem coisa pior do que a gente tentar enganar a Deus, do que a gente falar para Deus uma coisa, mas estar sabendo que vai fazer outra. Não tem coisa pior para um irmão, uma irmã, quando a gente está falando para ele algo que não é verdadeiro, e essa pessoa sabe que a gente não está falando algo que é de verdade. Outra coisa que nós fazemos muitas vezes é brincar com os ministros ordenados. Quantas vezes, ao invés de rezarmos por eles, na sequência que fala que Pedro e João foram presos, e o anjo do Senhor tirou eles lá, porque a comunidade rezava por eles. Quantas vezes nós, católicos, ao invés de orarmos pelos nossos pastores, nós criticamos, nós caluniamos, nós falamos mal? Esse é o pior câncer. Esse é o pior de todos os cânceres. É o câncer da alma, do espírito. Que possamos, a partir de hoje, orar pelos nossos ministros ordenados, para que eles sejam realmente canal da graça. E muitas vezes a gente fala: mas aquele padre, aquele diácono, aquele bispo é isso, é aquilo. Eles vão ter que prestar contas a Deus, mas eles foram ungidos para ser sinal da graça. E hoje, quem veio receber um milagre, vai receber. Quem veio buscar uma cura, vai receber, porque essa é a promessa de Jesus para nós. Quem procura, acha. Quem pede, recebe. A quem bate, será aberto. Peça então. Fecha os olhos assim, vai pedindo. Vai pedindo para que Jesus possa tocar lá onde você está doendo. Mas eu quero, antes de pedir a cura física para Deus, para que Deus possa
nos libertar. Jesus, ele libertava os cativos primeiro, depois ele curava. Senhor Jesus, nós te pedimos, por intercessão de Maria Santíssima, sua mãe, com o título de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desfaz da vida desses irmãos e irmãs que aqui estão todo o câncer espiritual, que eles sejam libertos agora do ódio, da vingança, da falta de perdão, da falta de diálogo, da falta de acolhimento. Tira de dentro deles nesta noite, Senhor, todo o rancor, toda a mágoa, especialmente aquele rancor, aquela mágoa para com os membros da sua família, que muitos filhos não conseguem se libertar, não conseguem progredir na vida em nenhum sentido, porque tem mágoas e não consegue perdoar os pais. Cura, Senhor, esses dessa graça deles serem libertos desta mágoa dos pais. Tem irmãos que não conseguem perdoar os irmãos, as irmãs, os cunhados, nessa lateralidade. Liberta, Senhor, nesse instante. Livra eles de todo esse mal. Também há pais que não conseguem perdoar os filhos e tem mágoa dos filhos. Tira, Senhor, toda essa mágoa de decepção com os filhos, porque pensou muitas coisas para os filhos e foram decepcionados. Liberta agora, Senhor. Cura agora, Senhor, também nesse instante. Liberta, Senhor, aquela mágoa, aquela angústia em relacionamentos amorosos. Esposas que têm mágoas do marido, maridos que têm mágoa das esposas. E também eu te peço, Senhor, para que liberte de toda a ira aquelas pessoas que se separaram e odeiam a ex-esposa, odeiam o ex-marido, que possa colocar essa dor, esse ódio que não vem de ti, no coração de Jesus. E agora, Senhor, liberta. Aquele que tomou posse dessa libertação fala sim. Pode falar mais forte, sim, eu tomo posse dessa libertação. Essa mágoa, esse sentimento ruim, essa ira, esse desejo de vingança, já não me aprisiona mais. E agora eu sou livre para receber a cura física. Peça para Jesus agora, aonde dói em você. Se é coluna, pulmão, cabeça, se é um câncer, seja qual tipo de câncer for, seja qual doença for, se for em você, ou se for no ente querido, ou lá na sua casa, num amigo, ou até no inimigo, peça para Jesus essa cura agora. Fala, Senhor, que o teu coração, que o teu sangue seja derramado no físico desse irmão, dessa irmã, ou no meu físico, para que eu seja purificado e curado nesta noite. Eu, Senhor, agradeço todos os momentos, por todas aquelas pessoas que colocastes na minha vida, médicos, enfermeiros, amigos, todos os que trabalham com saúde, desde o motorista da ambulância, o maqueiro, todos aqueles que se dedicam, eu sou grato por eles. Eu sou grato, Senhor. Respira bem fundo e sinta essa gratidão. Sinta esse amor de Deus na sua vida, porque você está liberto, porque você está curado. Tome posse agora. Tome posse dessa graça de Deus. Toma posse da cura. Toma posse da libertação. Mas com fé, com coragem. Nós somos muito tímidos. Nós temos medo de agradecer. Nós temos medo de falar, eu fui curado, eu fui liberto. Nós temos medo. Aquele que sentiu essa libertação, aquele que sentiu essa cura de Deus, grita bem forte, eu fui curado, eu sou liberto. Ninguém foi? Ninguém toma posse da graça de Deus? Então toma bem forte, eu tomo posse.
da graça de Deus. Eu tomo posse da cura. Eu tomo posse da libertação. Porque sou novo, restaurado em Jesus. Agradeça a Deus no silêncio. Eu tomo posse da graça de Deus na minha vida nesse instante. Da vida, da cura, da libertação. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse das bênçãos de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse das bênçãos de hoje. Mais uma vez, igreja. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse das bênçãos de hoje. Erga as mãos aos céus, recebendo essa graça. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse das bênçãos de hoje. Eu pediria às pessoas que estão doentes fisicamente, foram diagnosticadas com câncer, já passaram por isso, ou se você está aqui intercedendo por alguém que tem essa doença em casa, eu pediria que você viesse aqui na frente do altar, se colocasse de joelho, saia do seu lugar, pode vir, não tenha vergonha. Você já cantou, eu tomo posse da graça de Deus. Eu fui curada, eu fui curado. Mas venha, no gesto de agradecimento, para dizer para Jesus, muito obrigada, Senhor. Eu me coloco à tua disposição, Senhor. Fala para Jesus, o tempo é teu. O tempo é teu, Jesus. O tempo é teu. Vamos cantar essência? E eu gostaria que você, nesse canto, você pudesse sentir o perfume de Deus. Essa pessoa que está do seu lado, imagine Jesus do seu lado, através dessa pessoa que está pertinho de você. Dentro de você está um desejo muito grande, talvez de abraçar essa pessoa do lado, talvez de pegar na mão, mas você se coloca diante de Deus, diz para o Senhor, eis-me aqui, eu tomo posse da graça, da bênção, me coloco à tua disposição. E nós vamos cantar, que esse canto seja uma oração, você falando para Jesus, você dizendo isso, cantando para o Senhor. Vim até aqui derramar o meu passado em Diz ti. isso pro Senhor. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho a receber. Hoje estou aqui, Senhor, isso hoje eu não estou porque aqui. mereço, eu sei, Verdade, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. O Senhor conhece a sua história Mas tu de vida. sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. Fala isso pro Senhor, eu te dou a minha vida, É Senhor. tudo que tenho, recebe o meu nada, que faz a morada, habita em mim.
colo, Pega-nos no teu colo, me Senhor. acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar o teu cheiro. É tudo que tenho. Diz isso pro Senhor. Recebe o meu nada, Crê, meu irmão. refaz a morada. O Senhor está ouvindo o seu Habita coração, seu em íntimo. mim. Ele te ama. Me pega em teu Ele te colo, quer ver feliz. me acalma em teu É Ele que te peito. fortalece, é Ele que te encoraja. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar o teu cheiro. Agora pegue na mão dessa pessoa e levante essa pessoa. Dê um abraço nessa pessoa do seu lado. Vamos cantar de novo? E você aí no banco também dê um abraço nessa pessoa. Sinta os braços de Deus. É Deus amando. É Deus curando. É Deus restaurando. Saia do seu lugar, abraça essa pessoa. Não deixa nenhum sem um abraço, gente. Não deixe nenhum sem ser abraçado, tocado. O Senhor precisa de você agora. Saia do seu lugar. Venha buscar esses aqui na Hoje estou frente. aqui. Ame essas pessoas. Acolha. O teu abraço vai curar. As tuas palavras Você sabes por santificam. onde eu andei. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Conheces bem o meu E perfume. cantemos com alegria. Obrigado, Mas tu Senhor, sabes também pela vida dos teus filhos que aqui que o estão. meu choro é sincero. Você, meu porém irmão, minha irmã que aqui está. não tenho nada a oferecer. Você é especial para Mas Deus. te dou a minha vida. Você é a obra-prima da criação. É tudo Deus que sonhou com você. Deus te quer fazer feliz. Deus te fez para ser feliz. Deus te fez para ser um vencedor. E quando eu falo vencedor, é vencer na vida em todos os sentidos. É vencer todas as dificuldades espirituais, físicas, temporais. É vencer todo tipo de doença. É vencer todo tipo de indiferença. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Você é a essência de Deus. Você está aqui para ser feliz. Deus fez esse mundo para você. Deus quer te ver curado. Abraça esse irmão que está do seu lado, mas tenha essa coragem, porque muitas vezes a cura não se realiza por causa do teu medo, da tua vergonha, da tua timidez ou da tua preguiça de olhar do lado e abraçar esse irmão. Abraça ele, abraça o que está à sua direita agora, abraça o que está à sua esquerda. Faça isso de verdade. Talvez a cura, você pode dizer, mas eu não tenho problema nenhum, eu não tenho doença nenhuma. Que bom, leva então esse abraço que cura e liberta para esse irmão do lado. Toca nele e fala: Deus te fez um vencedor. E para encerrar, cantemos com alegria. é tudo que Diz tenho. isso pro Senhor. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar o teu cheiro. A salva de palmas para Jesus. E pode gritar. Uhul! A salva de palmas para nosso diário, gente. E se é para Jesus, pode ser mais forte, pode ser com barulho. Fala bem forte: obrigado, Senhor.